Em meio às noites chuvosas, enfrenta os desafios mais temíveis, desbravando os mistérios que espreitam nas curvas e retas. Sob o calor infernal do dia, persistem guiando suas máquinas colossais, com coragem e determinação. São heróis anônimos, testemunhas silenciosas de aparições misteriosas e encontros sobrenaturais. Suas jornadas são muito mais do que entregas de carga, são viagens de coragem, resistência e fé. Que suas histórias ecoem além das estradas, como uma homenagem eterna aos bravos caminhoneiros que desafiam os limites da escuridão para manter o mundo em movimento. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Def, você está no Noites Secretas. E hoje vamos reagir ao canal que eu encontrei chamado Noites de Arrepios. Nesse canal tem muitas histórias bacanas e eu escolhi aqui uma das histórias, que é essa: 3 histórias de terror em estradas desertas, histórias de caminhoneiros. E eu já vou avisando o seguinte, já vamos seguir o canal Noites de Arrepios. Tá aqui, muito bacana, tá? Tem uma caveirinha aqui, uma mão, stop! 40 vídeos vocês podem estar visitando, tem muitos vídeos lá para poder ser difundido. Então vamos ao react de hoje após a vinheta. Desperte para o desconhecido, mergulhe no mistério e descubra o inimaginável no nosso canal espiritual. Prepare-se para reações intensas e revelações surpreendentes. Esteja pronto para desafiar suas crenças e expandir sua mente. Bem-vindos ao Portal da Verdade, além do que os olhos podem ver. Você está no Noites Secretas. Iniciamos a história de hoje. Meu nome é Roberto, um caminhoneiro que percorre estradas intermináveis. Mas há uma história que, mesmo após anos, continua a assombrar minhas noites. Foi em uma noite escura, uma dessas em que as estrelas parecem temer iluminar o caminho. Tudo começou quando fui escalado para transportar uma carga especial de São Paulo para o interior do Paraná. Quem foi de São Paulo para o interior do Paraná? Já vão se ligando aí, caminhoneiros que fazem essa rota. Quero fazer um comentário aqui para você aí, menininho, que dirige, gosta de dar um rolê. Você teria coragem de andar por uma estrada dessa? Só passa um carro, exclusivamente, muito escuro. Existem estradas assim. Já pegou uma estrada desse jeito, sem iluminação nenhuma, onde apenas a iluminação do seu veículo ilumina a estrada? Muito sinistro, né? Um carregamento que deveria ser mantido em total sigilo, sem perguntas. Aceitei o desafio, afinal, não é todo dia que recebemos ofertas tão generosas. A estrada que eu deveria seguir era pouco conhecida, uma rota alternativa que prometia encurtar o trajeto. O GPS indicava uma estrada sinuosa e cercada por uma densa floresta. Não havia sinal de celular, mas eu confiava no meu instinto de caminhoneiro e na experiência que acumulei ao longo dos anos. Ao adentrar a estrada estreita, uma sensação de desconforto se apossou de mim. O silêncio era opressor, apenas o ronco do motor quebrava a quietude da noite. A floresta à minha volta parecia guardar segredos sombrios, e a escuridão entre as árvores era quase palpável. As florestas sempre guardam segredos obscuros, meu caro. Florestas, casas abandonadas, casas destruídas, construções abandonadas, esquinas encruzilhadas, montes, tudo isso
Foi quando avistei uma luz distante, uma luz fraca que tremeluzia como uma vela. Decidi me aproximar, talvez encontrar algum posto ou orientação. Um posto? Um posto ali? Quase que impossível, né? À medida que me aproximava, percebi que a luz vinha de uma velha estação de serviço abandonada. A cena era digna de um filme de terror. Placas enferrujadas, janelas quebradas e um silêncio sepulcral. Decidi parar para esticar as pernas e tentar encontrar algum mapa que me ajudasse a navegar pela estrada desconhecida. Ao adentrar o lugar, uma sensação estranha me envolveu. O ar estava impregnado com um cheiro metálico, e o som dos meus passos ecoava como um sussurro melancólico. Encontrei um mapa empoeirado sobre o balcão, indicando que a estrada à frente se bifurcava. Uma trilha estreita seguia em direção ao coração da floresta, enquanto a outra contornava a estação e se perdia na escuridão. Uma decisão crucial estava diante de mim. Optei pela trilha que seguia pela floresta. Corajoso, hein? O caminho tornou-se cada vez mais estreito, com galhos que se entrelaçavam sobre a estrada. A sensação de ser observado aumentava a cada curva, mas meu instinto me mantinha avançando. Foi quando avistei uma figura na estrada. Era uma mulher, vestida com roupas antigas e cabelos desgrenhados. Seus olhos, vazios de vida, encaravam-me como se eu fosse um intruso em seu território. Meu coração acelerou, e antes que pudesse reagir, ela desapareceu na escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha. Continuando pela trilha... Um arrepio percorreu sua espinha? Eu já teria me borrado todo, meu caro. Cheguei a uma clareira onde a lua lançava uma luz trêmula sobre um conjunto de ruínas. As paredes pareciam sussurrar histórias antigas, e o ar estava impregnado com uma energia ancestral. Decidi explorar as ruínas, na esperança de encontrar alguma resposta sobre o que se passava naquelas terras esquecidas. Foi quando descobri um diário empoeirado, escondido entre destroços de uma construção antiga. Suas páginas amareladas revelavam uma história de um culto perdido no tempo, que realizava rituais obscuros naquelas terras. A cidade, agora em ruínas, fora palco de eventos inexplicáveis que desafiavam a lógica humana. O diário descrevia uma bifurcação na estrada, uma escolha que determinava o destino daqueles que se aventuravam por ali. A trilha pela floresta levava à cidade amaldiçoada, enquanto a estrada contornando a estação oferecia uma fuga temporária, mas a maldição sempre encontrava uma maneira de alcançar os viajantes. Percebi que minha escolha inicial havia selado meu destino. A mulher que vi na estrada era uma alma aprisionada, uma guardiã do limiar entre os mundos. Agora, eu era parte dessa história macabra, um intruso no palco de eventos sobrenaturais. Decidido a desfazer a maldição, retornei à estação de serviço abandonada e escolhi a estrada contornando o local. Cada quilômetro percorrido era um suspiro de alívio, mas a sensação de que algo me seguia persistia. Ao alcançar o fim da estrada, deparei-me com uma figura sombria à beira do asfalto. Era a mulher novamente, agora com olhos cheios de tristeza e gratidão. Ela ergueu a mão, como se estivesse agradecendo, antes de desaparecer na escuridão. Será por quê, hein? Será por quê? Ele estava tomando um destino e ela agiu de uma forma, apareceu para ele. Depois, ele tomou um outro destino e ela ficou com olhos gratos. A estrada à frente, agora iluminada por luzes da civilização, levou-me para longe daquele pesadelo. O silêncio da floresta foi substituído pelo zumbido dos pneus no asfalto, e as sombras recuaram para os cantos mais profundos da minha memória. Ao chegar ao destino final, entreguei a carga especial sem mencionar as experiências sobrenaturais. Aquela noite, no entanto, permaneceu gravada em minha mente como uma cicatriz, uma lembrança de que nem sempre o caminho mais curto é o mais seguro. Assim concluo minha história, esperando que ela sirva como um aviso para aqueles que desejam desafiar estradas desconhecidas. Às vezes, o caminho menos percorrido guarda segredos que desafiam nossa compreensão, e a estrada esquecida pode se tornar um labirinto do qual não há escape. O problema
Nesse caso, quando você não conhece o lugar, é você saber qual o caminho mais percorrido e o caminho menos percorrido. Acaba que, tipo, dependendo da situação, tudo se torna igual, entende? À noite, no escuro, você sozinho. Me chamo Carlos, um caminhoneiro que vive nas estradas escuras e solitárias. Há uma Esse, noite, esse já é o relato 2. porém, que não consigo esquecer, uma noite que me fez questionar a realidade. Começou como outra viagem comum, transportando carga de um lado para o outro do país. Mas, quando o sol se despediu e a escuridão assumiu o controle, algo mudou. O rádio chiou e silenciou, como se a estrada estivesse prestes a revelar segredos sombrios. Decidi pegar um caminho que raramente escolhia, uma estrada estreita ladeada por árvores altas. A noite estava mais escura do que o normal, como se as sombras escondessem algo terrível. Foi Parece que já tá avisando, né? A noite estava escura mais que o normal. quando vi uma mulher à beira da estrada. Vestia roupas antigas, seus olhos pareciam esconder mistérios. Mesmo com um sentimento estranho de alerta, ofereci carona. Ela entrou sem dizer uma palavra, e o ar na cabine ficou pesado. A estrada começou a mudar, árvores sem folhas sussurravam como se tivessem vida própria. Eu já ouvi muita história de pessoas que deram carona para pessoas, aí do nada a pessoa, pum, desaparece. E aí, você já deu carona para alguém em estrada? Eu não sei não, hein? Nos dias de hoje é bem complicado essa parada de carona. A mulher, ao meu lado, começou a desvanecer, como se fosse feita de sombras. Tentei frear, mas a estrada estendia-se interminavelmente, como se estivéssemos presos em um pesadelo. Chegamos a uma cidade antiga, coberta por sombras dançantes. O silêncio era ensurdecedor. Passei por ruas vazias e casas abandonadas, enquanto sombras se contorciam, criando figuras indistintas. A cidade parecia congelada no tempo, e histórias sussurradas pelo vento revelaram um culto antigo que praticava rituais obscuros. O clima ficou mais denso, como se as sombras escondessem algo terrível. Ao chegar à praça central, deparei-me com um altar antigo. Foi quando a mulher reapareceu, sussurrando em minha mente. Ela revelou a verdade sobre a cidade e a maldição que aprisionava almas errantes. As sombras se agitaram, tentando me puxar para o abismo. Corri de volta ao caminhão e acelerei, assistindo a cidade desaparecer como um pesadelo dissipado. A estrada voltou ao normal, mas a experiência deixou cicatrizes profundas. As sombras ainda dançam ao redor, lembrando-me da fina linha entre o que conhecemos e o reino sombrio que espreita além. Encerro meu relato aqui, carregando as memórias de uma noite que desafiou minha compreensão. Se você já viveu algo semelhante, compartilhe sua história conosco nos comentários. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Caminhoneiro, taxista, pessoas que trabalham no geral na noite, dirigindo em diversos lugares, muitas das vezes nem sabem onde eles não escolhem os lugares que vão, eles têm muita história para contar. Era uma noite daquelas em que a escuridão envolve tudo ao redor, deixando apenas um rastro de mistério no ar. Eu, juntamente com um grupo de amigos, buscava uma dose de aventura, uma fuga dos dias monótonos. Decidimos explorar uma trilha pouco conhecida, um caminho que se escondia nas entranhas da floresta, longe dos olhares curiosos. Com a animação típica da juventude, não hesitamos em abordar um caminhoneiro solitário que descansava à beira da estrada. Seus olhos pareciam carregar o peso de experiências desconhecidas, e sua expressão denunciava um passado repleto de mistérios. Fomos diretos, questionando sobre a tal trilha e buscando informações para nossa jornada noturna. O caminhoneiro, uma figura de presença imponente, ouviu-nos com seriedade. Seus olhos, profundos como abismos sombrios, transmitiram uma advertência clara.
não seguir pelo caminho da antiga estação ferroviária. Contou-nos sobre um acidente terrível que assombrou aquele lugar anos atrás, quando um trem desgovernado ceifou vidas e deixou um rastro de tragédia. Apesar do aviso, o espírito audacioso queimava em nossos corações. É sempre assim, né? Tu avisa e mesmo assim o cara vai lá conferir. Ó, não passa por ali não. Aí o cara vai lá e passa. É aquela coisa, quando você vê algo sobrenatural, você olha, acha que não tá vendo. Aí você dá uma olhada assim, quando a parada não some, né? A aparição não some. Aí você vai lá conferir, fala, não, tem que conferir, eu tenho que ter certeza. Movidos pela ânsia de encurtar o trajeto e desafiando os conselhos do caminhoneiro, decidimos enfrentar o caminho proibido. O homem, resignado, balançou a cabeça como se já soubesse do destino iminente que escolhéramos. À medida que nos aproximávamos da antiga estação, a atmosfera ao redor começou a se transformar. A noite, que antes era apenas escura, tornou-se carregada de uma energia inexplicável. O vento soprava segredos sombrios entre as árvores, e as sombras dançavam de maneira sinistra, como se o passado estivesse ressurgindo para nos assombrar. Os primeiros indícios de algo além do comum surgiram quando barulhos estranhos ecoaram pelo ar. Passos invisível parecia seguir nossos movimentos, e uma sensação de ser observado nos envolvia como uma névoa gélida. Trocamos olhares nervosos, mas o fascínio pelo desconhecido nos impulsionava adiante. Ao chegarmos à entrada da estação ferroviária, uma sensação de opressão nos atingiu como uma onda invisível. Os sons de passos ecoavam pelos corredores vazios, e vultos assustadores se moviam nas sombras, como se fossem espectros de um passado que se recusava a descansar em paz. De repente, um estrondo ensurdecedor reverberou pelos trilhos, ecoando como um lamento sepulcral. As luzes começaram a piscar de maneira irregular, criando uma atmosfera de suspense que se misturava com a crescente sensação de terror. Sombras se materializavam diante de nossos olhos, revelando figuras fantasmagóricas que pareciam reviver os momentos finais do acidente trágico. O pânico se instalou no grupo, e o desejo de fugir tornou-se irresistível. Corremos desesperadamente pelos corredores, buscando uma saída que parecia se esquivar de nós. Os barulhos e vultos, agora mais intensos, nos perseguiram como espectros famintos por nossa angústia. Ao alcançarmos o ponto em que havíamos conversado com o caminhoneiro, a surpresa nos aguardava. O lugar estava vazio, como se o homem misterioso nunca tivesse estado ali. Uma inquietante sensação de dúvida se misturou ao medo que ainda nos envolvia. O caminhoneiro teria sido parte do enigma sobrenatural ou apenas uma aparição passageira, guiando-nos até o ponto mais sombrio da noite. Emergimos da trilha assombrada exaustos, ofegantes e com as mentes assombradas pelos eventos inexplicáveis que testemunhamos. A experiência ficou gravada em nossas almas como uma cicatriz, ecoando como um sussurro sinistro nas noites subsequentes. O mistério da estação ferroviária, o alerta do caminhoneiro desaparecido e a eterna incerteza sobre o que realmente aconteceu naquelas trilhas sombrias continuariam a nos assombrar. Provavelmente o caminhoneiro, ele era um espírito. Moldando nossos pesadelos e alimentando a fogueira de lendas urbanas que perduraria por gerações. Se vocês gostaram deste vídeo e desejam mais conteúdos de arrepiar, não esqueçam de deixar aquele like assustador. Deixa o like, merece, merece. Só de estar dirigindo numa estrada sombria e contando histórias dessas aí pra gente, merece o like, merece o seu like. Já vai se inscrevendo no canal aí também, beleza? E faz o seu comentário, qual a cidade você está falando e se na sua cidade tem pistas, estradas com florestas como essa aí. Aí você deixa o nome aí da sua cidade, beleza? É a melhor forma de nos mostrar que querem mais histórias cheias de suspense, mistério e terror em nosso canal. Além disso, queremos ouvir as histórias de arrepiar que vocês têm para compartilhar. Deixem-nos nos comentários as experiências que os fizeram tremer na escuridão da noite.
Queremos construir uma comunidade de amantes do terror, onde as histórias se entrelaçam como fios sombrios. As histórias sempre são muito boas, a gente compartilhar as nossas experiências. Já deixa um like lá no canal do camarada e já dá um salve lá, beleza? Então, por essa vamos finalizando as nossas histórias e o nosso react de hoje. Eu sou o Def, estamos aqui na Noites Secretas. Até o próximo vídeo. Valeu!